Eu sou professora desde há muitos anos de Demografia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e naturalmente que nesta área da demografia as migrações são uma componente essencial. Elas impactam muito com a população e por isso, desde o primeiro momento em que comecei a fazer estes estudos na área da demografia, desde o primeiro momento que as migrações estiveram sempre presentes, aliás, não só nos meus estudos, mas também na vida de todos, porque a demografia estuda as populações, estuda-nos a nós e por isso estudar a nós significa estudar uma componente também essencial das nossas vidas, que são as migrações. Bem, essa é uma pergunta complicada, porque as migrações não se esgotam nem numa palavra, para explicar o que é que elas significam, nem também cabem numa definição assim muito simples. As migrações podem ser muita coisa. Eu vou dar alguns exemplos. Quando falamos de migrações, por exemplo, podemos estar a falar de migrações internas ou de migrações externas, consoante os movimentos aconteçam dentro de um mesmo território ou entre territórios. Mas também, quando falamos de migrações, podemos estar perante múltiplas situações que deram origem a esses mesmos movimentos que implicam naturalmente mudanças de residência. Como é o caso, temos as migrações de tipo laboral, podendo elas ser mais temporárias ou menos consoante a duração dos contratos. Podemos ter migrações profissionais no âmbito de organizações internacionais. Podemos ter situação dos refugiados que se deslocam por questões ambientais, religiosas ou políticas. Podemos ter migrações por reunificação familiar, por razões de estudo. Bem, podemos ter uma multiplicidade de causas e de fatores, e muitas vezes até esses fatores até se combinam uns com os outros, que dão a origem a esses mesmos movimentos. Portanto, não estamos perante um fenómeno homogéneo e idêntico nas suas características. Mas também falar de migrações significa falar de movimentos que se desdobram e que se desdobram em saídas, e aí estamos a falar de emigração com E, e de entradas, e aí estamos a falar de imigração com I. E o interessante é que o mesmo movimento tem associado estas duas componentes, as saídas e as entradas, ou seja, eu quando saio de um território para residir num outro, sou imigrante em relação ao território de onde saí e sou imigrante simultaneamente em relação ao território de onde eu entrei. Portanto, também temos aqui, cada pessoa transporta estas duas figuras de emigrante e de imigrante consoante a perspectiva em que é analisada. Porque, na realidade, estamos perante fenómenos multidimensionais de uma riqueza enorme, mas que, como eu comecei por dizer, não cabem numa resposta simples. Eu diria que a emoção em torno deste tema começa na simplificação que nós fazemos daquilo que é muito complexo. E sob a capa de imigração, muitas vezes nós vamos impular uma parte dela e normalmente aquela parte que é mais negativa. E, por isso, a emoção, diria eu, começa com a ignorância e com a falta de esclarecimento. Isto, como nós sabemos, é um terreno fértil para se propagarem ideias, muitas vezes falsas, sobre os imigrantes e, muitas vezes, sobre os estrangeiros de países terceiros. E eu vou dar 2 ou 3 exemplos sobre ideias feitas que nós temos e que não passam a prova dos factos. Um deles é acharmos que Portugal está a ser invadido por estrangeiros. E quando olhamos para a população de Portugal, percebemos que apenas uma pequeníssima fatia, que são 5% dos residentes em Portugal, tem nacionalidade estrangeira. Portanto, não é verdade que Portugal esteja a ser invadido por estrangeiros. Outra ideia que muitas vezes passa e corre aí à nossa volta
é que os estrangeiros são um peso para a segurança social. E, de facto, quando olhamos para os dados, percebemos que não é verdade. Ou seja, os estrangeiros residentes em Portugal contribuem mais do que aquilo que recebem em termos de prestações sociais. Em 2018, o saldo que foi extremamente positivo correspondeu a mais 651 milhões de euros. Não são um peso, por enquanto, para a segurança social. Eles contribuem mais do que aquilo que recebem. Ora, nós precisamos também, porque estamos numa fase em que o número de pessoas em idade ativa é cada vez menor, nomeadamente por comparação às pessoas em idade idosa, e nós sabemos que as contribuições dessas pessoas que estão em atividade são importantes para o pagamento das reformas e, por isso, esse saldo da Segurança Social, este saldo positivo das populações estrangeiras, também vai ajudar, de algum modo, a atenuar aquele agravamento inevitável das contribuições que os ativos têm que fazer para, de algum modo, responder às necessidades das pessoas que se encontram em situação de reforma. Portanto, há aqui um efeito muito benéfico do ponto de vista da segurança social. Também um outro exemplo é que os estrangeiros vêm para cá para nos roubar empregos. É errado. Nós sabemos que os estrangeiros estão sobre-representados em profissões manuais de muito baixa qualificação. E em muitas profissões, esses mesmos estrangeiros estão sobrequalificados. E por isso, isto são exemplos de ideias que vão passando, derivadas muitas vezes de falta de esclarecimento, de desconhecimento, e que é importante combatê-las porque, como eu costumo dizer, elas não passam a prova dos factos. Isto no seio de uma Europa em que estas ideias vão ganhando cada vez mais adeptos, infelizmente. Uma Europa, dizia eu, que se sente cada vez mais ameaçada, e ameaçada muito por razões demográficas, porque a Europa, e Portugal também, precisa cada vez mais dos imigrantes para ter algum dinamismo demográfico. Bem, as migrações têm um impacto direto e indireto na demografia dos países. De forma direta, as migrações impactam sobre a população, sobre o número de habitantes de um determinado país. Se os saldos migratórios forem positivos, as migrações contribuem para um aumento da população ou para a não diminuição tão acentuada da população. Aliás, foi o que aconteceu em Portugal. A população de Portugal tem vindo a diminuir nos últimos anos, como é sabido. No entanto, ela teria diminuído muito mais se os saldos migratórios não fossem positivos. E a população da União Europeia não teria aumentado nestes anos mais recentes se não tivesse também contado com os saldos migratórios positivos. Por outro lado, também impactam de forma direta na população nas idades centrais, quando os saldos migratórios se fazem também sentir essencialmente saldos migratórios positivos nas idades centrais, impactam, contribuindo também para que a população em idade ativa não diminua tanto quanto é expectável em virtude dos baixos níveis de fecundidade. Em termos indiretos, também os saldos migratórios têm impacto sobre a população, nomeadamente sobre os nascimentos. Se os saldos migratórios forem positivos e se concentrarem nas idades centrais, eles são importantes para os nascimentos que vão ocorrer nos países de acolhimento. Porque essas idades centrais, as idades mais ativas, são também elas as idades mais férteis. E dou um exemplo: as mulheres de nacionalidade estrangeira residentes em Portugal equivalem a cerca de 5%
ou um pouco menos, 5% das mulheres residentes em Portugal, e contribuíram em 2018 para 11% dos nascimentos que aqui aconteceram. Ou seja, nós em Portugal temos um número de nascimentos extremamente baixo, mas seria muito mais baixo sem o contributo das populações estrangeiras em Portugal, no caso dos nascimentos. E é claro que, ao contribuírem os saldos migratórios positivos para os nascimentos e os saldos migratórios também positivos nas idades centrais para a população em idade ativa, os movimentos migratórios também, de algum modo, aliviam, não evitam, mas aliviam a intensidade do processo de envelhecimento. Passam a existir mais jovens e passam também as pessoas em idade ativa a ter maior expressão, o que de algum modo faz diminuir o peso estatístico ou a importância estatística da população em idade mais avançada. E como muitas vezes estas migrações, estas entradas, são migrações de tipo laboral, são pessoas que vêm à procura de trabalho e de melhores condições de vida, mas através do trabalho, essas pessoas, ao virem para este país, para Portugal, acabam muitas vezes por ter os filhos aqui e não lá de onde partiram. E como nós, num período de forte emigração, esse momento, portanto, de fortes saídas, esse período traduziu-se por baixas taxas de natalidade, porque as pessoas passaram a ter os filhos fora e não também aqui em Portugal. Portanto, o terem os filhos aqui é importante a vários níveis. E um dos níveis prende-se, como eu disse há pouco, com o envelhecimento da população. Porque o envelhecimento da população, o que é? De uma forma muito simples, e essa é muito simples de explicar, essa ideia, corresponde à diminuição da população nas idades mais jovens e ao aumento da população nas idades mais avançadas. E o facto de virem para aqui pessoas e de terem os filhos aqui e não lá, isto vai contribuir para, de algum modo, o número de nascimentos ou não diminuir tanto ou, porventura, aumentar. O importante é que Portugal seja, como outros países, mas que Portugal seja um país particularmente atrativo para os outros. E isso é uma condição extremamente importante e que, de facto, nós estamos a ser mais atrativos do que fomos no passado, mas ainda não estamos a ser suficientemente atrativos para populações vindas de outros territórios, quer da União Europeia, quer fora da União Europeia. E nós precisamos de pessoas. São as pessoas que fazem a sociedade. E sem pessoas não há sociedades. Portanto, a imigração é importante porque corresponde a entradas de pessoas e pessoas que muitas vezes querem vir para aquele país pelas mais variadas razões, como eu comecei por dizer. Não há apenas uma razão que explique a deslocação e a mudança de residência. Mas as pessoas, ao virem para esse país, significa que encontraram algo de interessante para poderem usufruir. E é mau que nós, muitas vezes, olhemos para essas pessoas com alguma desconfiança, pensando assim, bem, tu vens para cá, mas vens para cá, se calhar as tuas intenções não são boas. Porque se fossem boas, tu tinhas ficado onde tu inicialmente vens, no teu território de origem. E isto significa uma impreparação muito grande em relação ao outro. Vou lançar aqui um desafio e que tem a ver com a importância das migrações hoje, que é olharmos à nossa volta e vermos se conseguimos encontrar um momento, um local onde ninguém tivesse migrado. E é difícil, e é cada vez mais difícil. É difícil encontrarmos à nossa volta, olhando para as famílias, olhando para as comunidades, encontrar à nossa volta um grupo que esteja impermeável às migrações. E não existe, acho eu, ou se calhar existe, mas está em vias de extinção. No passado as coisas eram muito mais difíceis, hoje as coisas são mais fáceis. Duas palavras-chave
que são importantes e que as políticas sociais não podem prescindir dessas mesmas duas palavras-chave. A primeira palavra-chave é a meritocracia. Ou seja, era importante que os critérios como a nacionalidade ou a naturalidade não fossem considerados como indicadores importantes da avaliação do valor de uma pessoa. Nós sabemos que é inconstitucional, aliás está previsto na nossa Constituição, o artigo 13º, sobre o princípio da igualdade, nós sabemos que é inconstitucional alguém ser beneficiado ou prejudicado em função do território de origem, para além de outros critérios ou de outras razões. No entanto, também sabemos que nem sempre, infelizmente, isso acontece. E muitas vezes o valor de uma pessoa é associado ao seu território de origem, independentemente daquilo que ela de facto é e das competências que tem. E a meritocracia é muito importante, não só para esta questão, mas também para esta questão. Portanto, é uma palavra-chave que eu acho que é essencial. E a segunda palavra-chave é a chamada literacia cívica. Ou seja, e aqui isto deveria começar na escola, logo nas idades mais pequeninas, e no fundo a ideia era, por um lado, desconstruir percepções falsas sobre os não nacionais e facilitar a integração efetiva destas populações na sociedade. Porque, como dizia alguém, um organismo com órgãos que não convivem e que estão em guerra consigo próprios é um organismo que está claramente condenado. Ora, isto aplica-se muito bem à sociedade e a nós, que vivemos numa era cada vez mais global, como sabemos, e por isso a circulação de ideias e de pessoas é cada vez mais natural. Portanto, este ponto também é um ponto que eu considero chave.